As relações ultimamente elas têm se tornado cada vez mais complexas. Eu vejo muitas pessoas exigindo, vamos dizer assim, coisas em redes sociais, em aplicativos de relacionamento e mais um monte de coisas, mas ao mesmo tempo elas parecem não estar preparadas para tudo isso que elas desejam. Bom, eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Se você já ouviu os outros podcasts, continue aqui com a gente, se não, volte, comece a ouvir desde o começo. Meio que você vai entender a ideia deste podcast e do porquê que a gente está sempre aqui discutindo relações sociais, de relacionamentos e afins. No Mundo do Rô, a gente pode ser quem a gente é e a gente pode simplesmente discutir sobre os assuntos que a gente deseja de maneira sem julgamentos. Pois bem, vamos voltar à situação que eu comecei o podcast sobre os relacionamentos e a situação, o que eu almejo e o que eu realmente tenho. A gente vê muitas vezes as pessoas em redes sociais, aplicativos e tudo mais, falando que querem uma pessoa ao lado que seja parceira, que seja cúmplice, companheiro, que tenha aquele comprometimento, dividir os sonhos e tudo mais. Uma coisa meio que utópica quando a gente fala, quando a gente analisa um contexto social global de muitas relações abusivas, tóxicas, conturbadas, cheias de inseguranças e mais um monte de coisa. Então, meio que essas pessoas elas almejam algo que, de uma certa forma, pode até ser considerado utópico. Mas em contrapartida, quando elas encontram alguém que oferece algo perto disso que elas estão procurando, elas simplesmente travam. Pode parecer estranho isso, mas a sociedade num todo, ela tem uma questão, inclusive é discutida muito em temas de psicologia e sociologia, que é a busca constante pela felicidade. Ou seja, o ser humano ele está sempre buscando algum objetivo e é esse objetivo que faz ele querer seguir em frente e continuar andando. Ou seja, quando a pessoa alcança aquele objetivo, ela vai procurar um outro objetivo porque ela precisa de estar sempre atrás de alguma coisa para conseguir se motivar. A questão maior é, quando a gente fala de relacionamento, não deveria ser assim. Porque se você encontrou aquilo que você quer, teoricamente você vai querer ficar com aquela pessoa, como diz o padrão social, para sempre. Mas aparentemente é uma questão que tem deixado muitas pessoas confusas. Eu falo isso porque eu converso com diversos amigos, colegas, conhecidos, e eles falam sobre isso. Ah, Rodrigo, mas a pessoa falou que queria A, B e C. Eu fui lá e ofereci o A, B, o C e D. E ela ficou feliz, disse que era muito do que ela queria e tal, e tava gostoso, tava bem, não sei o quê. Mas de repente a pessoa parece que trava. Parece que ela não acredita que aquilo seja bom o suficiente pra ela, ou que ela talvez não mereça aquilo, sei lá. E ela simplesmente entra num processo de negar, afastar, não querer que aquilo prossiga. Ou seja, ela conquista aquilo, ela alcança aquilo que ela deseja, mas ao invés dela abraçar aquilo e querer aceitar aquilo, ela simplesmente foge. E assim, é muito complexo a gente pensar que a pessoa foge daquilo que ela tanto quis. É como uma pessoa que está prestes a comprar uma casa e entra em parafusos, porque é um valor alto, é um compromisso a longo prazo, é algo que precisa de muitas. Abrir mão de muitas coisas para conseguir alcançar aquele objetivo. E então a pessoa entra simplesmente num processo de medo e negação, insegurança, porque basicamente, ok, mas será que eu estou preparado para ficar
20 anos pagando uma casa? Será que eu tô preparado para morar para sempre nesse lugar? Será que eu tô preparado para estar sempre neste mesmo espaço por tanto tempo? Pois bem, uma casa, no meio desse processo de pagamento, a gente pode vendê-la e mudar para outro lugar. Mas uma relação não é tão simples assim. Você não pode simplesmente desistir da pessoa e ir embora porque você acordou e pensa que não quer mais aquilo. Eu disse num podcast atrás, alguns, sobre a questão da vida do apartamento, né? O apartamento ideal, que você olha, por fora é lindo, vistoso, bem composto, a localização maravilhosa, mas na hora que você entra, a pia é um pouco baixa. Nossa, mas o banheiro parece que é apertado demais. Mas parece que essa sacada não tem uma vista tão boa quanto parecia ser pelas fotos. Ou seja, é uma imagem construída às vezes externamente, mas que internamente talvez não funcione. E aí é uma coisa que eu também me questiono. Será que essas pessoas não criam essa good vibes de que querem um relacionamento uau, isso, aquilo, outro, super feliz, saudável, para fintechs e adjacências e não sei o quê, mas não conseguem aceitar tudo isso? Porque elas mesmas não são tudo isso? Será que não tá na hora das pessoas, talvez, pararem e entenderem o que de fato elas querem? O que de fato elas estão buscando? O que de fato é o que elas tanto almejam para uma relação? Será que é realmente toda aquela transparência? Ou será que ela prefere continuar no escuro porque o que os olhos não vê, o coração não sente? Eu sinto que algumas pessoas preferem continuar na cegueira, no limbo, no escuro, do que tá num ambiente iluminado, transparente, onde ela consegue visualizar tudo que ela precisa. Porque, querendo ou não, no escuro ela deduz o que ela quer. No claro, ela tem que ver a realidade do jeito que ela é. E aí é onde eu volto no que eu disse. Ah, será que as pessoas estão realmente preparadas para tudo isso que elas dizem querer? Pensa, você já se envolveu com pessoas assim? Já teve pessoas próximas a você que se envolveram com pessoas assim? Que prometeram mundos e fundos e ia isso, aquilo, aquilo outro, mas na hora do vamos ver, não é bem assim. E aí o negócio começa a descer uma ladeira desenfreada e simplesmente capota o carro e desaparece. Pois é, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Que tipo de relações vocês estão vendo e acompanhando? Será que as pessoas estão realmente preparadas para se relacionar? Será que elas estão realmente buscando aquilo que elas realmente precisam ou querem? Ou elas simplesmente seguem uma vibe de saudáveis e não sei o que, mas elas realmente não são aquilo? Pois bem, esse é o podcast de hoje e fiquem até uma próxima.